Provérbios capítulo 23 diz assim a palavra do Senhor: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se pôs diante. Põe uma faca à tua garganta, se és um homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará o céu como a águia. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa casa, em nossa família. Em nome de Jesus, continua conosco, nos dê clareza na tua palavra, nos dê entendimento na tua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se assente glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos entrando no capítulo 23 do livro de Provérbios. Como os irmãos sabem, o livro de Provérbios é um livro de conselhos. E hoje nós vamos entrar agora nesse 23º capítulo deste livro, a qual nós estamos estudando toda sexta-feira. Amém? Já estamos chegando na reta final, em nome do Senhor Jesus Cristo. O livro, capítulo 23, nós vemos que ele está nos ensinando a respeito de como vencer a glutonaria, os vícios, a inveja e entregar o coração ao Senhor. Estes são os temas que nós vamos encontrar no capítulo 23 do livro de Provérbios. Então, por isso, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos o verso 1 ou versículo 1 do capítulo 23. Amém ou não amém? Maravilha, louvado seja Deus. Quero mandar uma saudação de paz aos irmãos que estão nos acompanhando também pela internet. Hoje, como faltou bastante gente, tem uns irmãos aí que estão nos acompanhando pela internet também. Deus abençoe em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 23, versículo 1. Vamos lá? 1, 2, 3 e... quando te assentares a comer... Amém, meus irmãos? Vamos ler o verso 2 agora? 1, 2, 3 e põe uma faca. Amém? Queridos, como nós vemos, o livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos. E ele trata-se de muitos assuntos. Dentre os vários assuntos que o livro de Provérbios ele nos ensina, ele também, a Bíblia era tão completa que até regras de etiqueta a Bíblia nos ensina. Até regras de postura a Bíblia nos ensina. E nós vemos aqui no verso 1, o verso 2, que diz: quando se assentares a comer com um governador. Esse governador aqui, ele representa uma pessoa de alguma posição, né, alta diante da sociedade. Pode ser aqui um governador, um prefeito, um presidente, um vereador, seja um político, seja qual for a sua função, possa ser aqui uma posição elevada, não é verdade? E diante da sociedade. E nós vemos aqui que o proverbista, ele está ensinando como se portar à mesa diante dessas pessoas. E ele vai dizer assim: olha, fique atento para o que se te pôs à mesa. Ou seja, olha, você está sentado com uma pessoa, né, de uma patente diferente da sua, você está numa reunião, você deve se comportar de uma maneira diferente. Se comporte com educação. Isso ele vai nos ensinar. Você fique atento naquilo que estão te servindo, aqueles que vão servir, colocar na mesa para vocês. E nós vamos observar que ele vai falar o seguinte: olha, põe
a faca à sua garganta, se és um homem glutão. Nós sabemos que essa linguagem é uma linguagem figurada, irmãos, né? Não é para você pegar uma faca, literalmente, e colocar na tua garganta, né? Não, negativo. E o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, se controle. Se controle porque na mesa onde o governador está, onde alguém de uma patente está, a mesa é a mesa, não é verdade? É um banquete, tem de tudo. Sabe aqueles filmes que você vê na televisão, novelas, que tem aquela mesa de café da manhã, que quando você olha, você fala, oh meu Deus do céu, é tanta coisa que eu me perco nessa mesa, sendo que no normal da maioria do povo brasileiro, é um cafezinho preto e um pãozinho com manteiga, já tá bom demais, não é verdade? Um cuscuzinho e olhe lá, né? Mas você olha ali a mesa completa, dizendo assim, ó, quando você chegar diante dessa situação, se comporte, não fique alvoroçado. Tem gente, irmão, que ele já pega o pratinho, opa, vou aproveitar que eu não tenho isso todo dia, não é verdade? E vou fazer aquele banquete, aquele Monte Horebe. Então ele está dizendo, ó, diante do governador, diante das autoridades, se comportem. Eu sei, quem já dormiu aqui em hotel, pousada, e teve aquela mesa de café da manhã? Quem já tem? Tem. A maioria aqui já foi, né? Eu sei, irmão, como que às vezes antes da gente chegar no dia nós chegamos à noite, você já pergunta pro rapaz da recepção, até que horas é o café da manhã? Não é assim que a gente faz? Até que hora? Ó, é até 10 horas. Não, é até 9 horas. Então o que acontece? A gente aproveita para chegar cedo lá. E você aproveita, irmão, de tudo que tem direito naquela mesa. Não é assim? Só que a Bíblia está dizendo, ó, quando você se assentar diante da mesa com um governador, com alguém de autoridade, se comporte. Modere-se. O verso 2 ele está dizendo assim, ó, coloque uma faca na garganta, se és, ele já está dizendo, se és um homem glutão. Como assim? Se é um homem que gosta de comer bastante, né? Por isso que eu já vi, tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não gosto dessas comidas de rico não, porque eles pedem, além de ser caro, é um negocinho desse aqui assim, ó, não dá para encher nada, meu negócio é fazer aquela montanha, negócio de comer, de alimentar bem. O proverbista, ele está dizendo, olha, quando se assentares à mesa, coloque uma faca na garganta. Como assim? Controla aí, irmão. Coloca um pouquinho aqui, isso, come, depois você pode repetir, mas um pouquinho de novo, você vai lá, equilíbrio, se controle, domínio próprio. E é isso que a palavra de Deus, ela está nos ensinando. Temos que nos controlar. Amém ou não amém? Eu sei que o Cláudio gosta de comer. Ontem nós comemos junto, né? Ontem não vale isso aqui não, viu, Cláudio? Ontem, esse texto aqui. Ontem, rapaz, viu, Jesus? Eu olhei o café, rapaz, ele é pequenininho, mas come, né, velho? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, ela está nos ensinando, olha, quando você for se comportar diante de uma autoridade, quando você tiver, por exemplo, isso quer dizer o quê? Quando você estiver numa reunião, quando você estiver numa festa, tiver pessoas, você vai lá, pega um pouquinho, né? Se controle, se modere, tenha domínio próprio, ok? Então vamos lá. Ele continua dizendo, no verso de número 4, não te canses para enriquecer, dá de mão a tua própria sabedoria. Tem alguém que tem outra tradução hoje aqui? Uma tradução diferente? Não te mates de trabalhar. Exatamente. Tem NVI aí, né? Isso, ó, não esgote as tuas forças. Olha, isso aqui também é interessante. Olha só, não esgote suas forças tentando ficar. Tenha bom senso. Então a palavra de Deus, ela já está ensinando assim, ó, tem um equilíbrio na hora de comer, viu? Se controle.
Mas também, olha, não fique querendo se matar. Tem gente, irmão, que trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem folga. Aí você pergunta, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Não, eu quero ficar rico. E no anseio e na busca de querer ficar rico, você vai perdendo tantas coisas. Perde um tempo com a esposa, perde um tempo com o filho, perde um tempo com a família, perde um tempo com Deus, perde um tempo na igreja, perde um tempo, você vai perdendo tempo. E quando você vai ver, e eu já ouvi isso, todo o dinheiro que você juntou para ficar rico, quando você fica velho, você gasta ele todinho em remédio. Então a Bíblia, ela vai mostrando, ela não vai nos ensinando a ter equilíbrio, a ter bom senso. Não se esforce demais, tenha equilíbrio. Amém ou não amém? Por isso que ele está dizendo assim, não te canses, ou seja, por causa da cobiça, o trabalho exagerado. E ele vai dizer também mais aqui no verso 6 e 7. Verso 6 e 7 eu quero que... Vamos ler tudo juntos? 6 e 7. 1, 2, 3 e... Não comas... Porque como imaginou... Amém? Pastor, esse texto ele tem duas aplicações. Primeiro, ele está falando do invejoso. Tome cuidado com o invejoso. Amém ou não amém? Tome cuidado com o invejoso. Porque o invejoso, ele está dizendo, ele até finaliza no verso 7 dizendo assim, ó, porque assim como ele imaginou na sua alma, assim o é. Mas também o verso 7, ele tem duplo sentido, duplas aplicações. Ao falar que é uma continuação do verso 6, ele também está trazendo uma palavra de autoajuda, ou melhor, ajuda do alto. Aquilo que pensa é, aquilo que você pensa a respeito de você, assim o é. Ou seja, pensamentos positivos. Pense para cima. Eu não sei se você tem esse costume. Eu já faz algum tempo que eu tenho, viu? Porque pode todo mundo pensar contrário de você. Você tem que ter certeza de quem você é. Você tem que ter certeza de quem você é. Então, às vezes, eu chego assim, olho no espelho, tem um espelho que assim eu olho, assim, rapaz, você vai longe em nome de Jesus, viu? Você vai pregar muito ainda, você vai ganhar muita alma para Jesus, você vai ver as coisas que Deus prometeu para você. Você é bonitão, hein? Rapaz, você é bonito. Irmão, que isso? Pensa para cima. Para cima. E ele está dizendo assim, ó, aquilo que você pensa, assim o é. Você tem, a Bíblia, ela mostra tudo. A Bíblia, ela nos ensina tudo que você pode imaginar. E até isso, aquilo que você pensa, assim o é. Aquilo que você determina, vai acontecer. Amém ou amém? Então vamos lá. Verso de número 9. Verso de número 9. Isso aqui é muito interessante. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não fales. Amém? Pastor, o que isso quer dizer? Que tem pessoas que infelizmente não vale a pena você falar. Tem pessoas que literalmente é você pegar as pérolas e jogar aos porcos. Tem pessoas que infelizmente você ensina uma vez, ensina 2 vezes, ensina 3 vezes, fala 4 vezes, mas ele não quer dar ouvido. Ele não dá crédito. Uma pessoa tola. E quantas das vezes, até aqui na igreja, eu sempre falo que o pastor, a função do pastor é aconselhar. Aconselhar. O
O pastor, quando você chega para um pastor para conversar com o pastor, para se aconselhar com o pastor vai te mostrar as duas opções, A e B. E ele fala assim, ó, a A, se você fizer isso, isso e isso. A B, se você fizer isso, isso e isso. Eu, como pastor, eu lhe aconselho ir para A. Se você puder, ó, esse é o caminho. Mas isso aí é com você. Os caminhos estão diante de você. E quantas das vezes, até aqui na igreja, algumas pessoas pedem um conselho, a gente conversa, fala, ó, se você fizer isso, tal. Quando você vai ver, irmão, ele fez totalmente o contrário. Foi totalmente para o lado oposto. Então, infelizmente, o proverbista está dizendo assim, ó, tem pessoas que, infelizmente, você fala, mas você está perdendo tempo. Então, ele está dizendo, não fale aos tolos, porque eles desprezarão as palavras da tua sabedoria. E infelizmente tem pessoas que assim, são pessoas de dura serviço, como nós já vemos aqui. Tem pessoas que infelizmente, ele só vai aprender apanhando da vida. Tem pessoas que infelizmente, ele só vai aprender tomando as surras da vida. Por mais que você ensine, por mais que você aconselhe, por mais que você fale, ele sempre vai seguir aquilo que ele acha que é. Amém ou não amém? Vamos lá. Verso de número 10, ele continua, nós já falamos isso no capítulo anterior, não remova os limites marcados pelos antigos. Ou seja, uma frase muito bonita que eu ouvi é que em uma árvore as folhas podem até mudar, mas a raiz continuam as mesmas. Então, o princípio, a base não pode se mudar, irmãos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos. A Assembleia de Deus do Ministério de Santos, o ano que vem, vai fazer 100 anos de vida. Você pode dar glória a Deus por isso? A Igreja Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 100 anos. E a Assembleia de Deus hoje, ela é o que é porque ela tem uma base. Hoje nós vemos que temos igrejas para tudo que é gosto, não tem? Tem para surfista, tem para maconheiro, tem para um monte de coisa. Tem para tudo que você, igreja para tudo que você imagina, tem igreja. Só que nós, graças a Deus, estamos lutando, e não é fácil lutar contra o sistema maligno. Estamos lutando para manter os princípios que nos é ensinado pela palavra de Deus na doutrina dos apóstolos. Aquilo que Jesus ensinou. É claro, não estou dizendo que nós somos os certos, preste atenção, não estou dizendo que nós somos os certos e todas as igrejas são erradas, não. Assim como em Israel tinha 12 tribos, mas todos eram Israel, assim é a igreja. Cada tribo tem o seu costume, cada tribo tem o seu jeito, cada tribo tem o seu linguajar. Então, tem igreja que vão colocar uma prancha no meio do púlpito. Tem igreja que você, o pastor, ele vem de blusinha, de camisa normal, de bermudinha, está na igreja normal, mas é costume deles, jeito deles. Tem igreja que é toda preta, é coisa deles. Agora a raiz, irmão, que é a palavra de Deus, os ensinamentos, as doutrinas bíblicas, nós não podemos mudar. As folhas mudam conforme o tempo, mas a raiz, jamais. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Por isso que até hoje, graças a Deus, é um costume que eu sempre costumo dizer, é um bom costume. Chegamos na igreja, dobre o joelho para falar com Deus, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Você vai ver, tem uma igreja aí, que por nome não é bom falar, mas
a saudação deles é a mesma, irmão, até hoje. E olha que são muitos anos. Paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus. E a nossa sempre foi a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E o que estão acontecendo? Estão querendo mudar. Não é verdade? Ficam querendo mudar. Mas, irmãos, quem tem paz, a Bíblia diz que quem tem paz dá paz. Então nós precisamos entender que as folhas podem até mudar, mas a raiz, ela sempre continua. E eu louvo a Deus, porque se esta igreja em especial, do Itaguaçu, está na Ilha Bela até hoje, já são cerca, se não me falha a memória, de 90 anos só do Itaguaçu, da igreja do Ministério de Santos, cerca de 90 anos só na Ilha Bela. Graças a Deus. É porque o Senhor tem sustentado esta igreja na doutrina dos apóstolos. Amém ou não amém? Então, não podemos remover os limites antigos. E olha o que mais a palavra do Senhor diz no verso de número 13. Verso 13. Vamos lá? Todos juntos? 13 e 14. 1, 2, 3 e... Não. Amém? Então, mais uma vez, a Bíblia, ela nos ensina até a educar os nossos filhos. Vara aqui na Bíblia quer dizer correção. Vara na Bíblia quer dizer correção, essa é a linguagem que ele está usando. Então ele está dizendo, olha, quando você disciplina o teu filho, você pode até, eu sei que dói, muitas das vezes, quando nós temos que dar umas palmadas nos filhos, às vezes parece que dói até mais na gente do que neles. Mas, o proverbista diz assim, ó, fique tranquilo que ele não vai morrer por causa de uma palmada não. Não vai morrer não por causa de uma palmada. Isso nós já aprendemos também, que o proverbista ele vai ensinar que nós temos que até para dar umas palmadas, temos que saber dar umas palmadas. Não vai matar a criança, espancar a criança. Não vai espancar a pessoa, não vai espancar o filho. A Bíblia ensina tudo isso. Então nós estamos usando aqui uma visão de ensino, de doutrina, de ensinamento do pai para com o filho. E ele diz assim, ó, tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém? Por isso que nós temos que ensiná-los. E a vara, a correção, ela está aí para ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Amém ou não amém? Maravilha. Vamos lá. Verso de número 17, eu quero destacar aqui o verso 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Pastor, por que esta fala do proverbista? Porque assim como Asaf, no Salmo 73, a Bíblia diz que ele começou a olhar para os ímpios, aqueles que não serviam a Deus, e viam as suas prosperidades, viam as suas riquezas, e ele sentiu inveja. E cai para nós, irmãos, se você, na vida, eu acredito que todo mundo um dia já sentiu um pinguinho por alguém, por um irmão, às vezes, que ganhou o que queria ganhar, o irmão ganhou, você não ganhou. Seja aquela, você olha aquela pessoa, olha para a pessoa que faz tudo de errado, e parece que a vida dele, ó, é mil maravilha. Aí você olha para você que procura sempre fazer certo, e para você parece que é tudo mais difícil. Quem não já viveu nessa encruzilhada dos pensamentos? Asaf viveu isso, irmão.
Asaf olhou para o ímpio e falou assim: rapaz, o camarada tem de tudo, eu que sou servo de Deus, estou passando um aperto aqui. Até que ele entra no templo, até que ele começa a ver no mundo espiritual aonde vai chegar o fim daquela pessoa. Até que ele vai contemplar a presença de Deus, a beleza da glória de Deus. E o proverbista está dizendo: olha, não invejes o pecador, não invejes o ímpio. Sabe por quê, irmão? Isso aqui não é palavra de autoajuda. Muitos podem comprar uma boa cama, mas não podem comprar o sono. Muitos podem comprar uma casa, mas não conseguem construir um lar. Muitos podem ter de tudo na mesa, mas não conseguem ter uma alimentação, um apetite saudável que você tem. E cai para nós, irmão, uma coisa que crente sabe fazer é comer. Graças a Deus. Quantas pessoas têm muito mais, na conta agora, do que você nunca terá trabalhando a vida toda recebendo o que você recebe. Só que uma coisa é certa: para ele dormir, ele abre a pochetinha dele assim, cheio de remédio. E você, irmão, você dorme que até a baba desce, despreocupado, sabendo que Jesus é tudo que você precisa. Louvado seja Deus. Por isso, não inveje, não inveje os pecadores, não inveje aqueles que aparentemente vivem uma vida que nós gostaríamos de ter. Agora vamos lá. Verso de número 20. O caldo vai entornar um pouquinho agora aqui. Verso de número 20. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Não esteja entre os beberrões de vinho. Amém? Vamos lá, 21. 1, 2, 3 e... Porque... Porque... Amém, meus irmãos? Mais uma vez, o proverbista, ele está aconselhando: se afasta do álcool, se afaste da bebida alcoólica. Por isso, nós aqui nos outros dias de ensino, quando falamos a primeira vez, nós mostramos aqui para os irmãos o que é pecado, o que não é pecado, o que a Bíblia fala e o que a Bíblia não fala. E chegamos à conclusão que Deus é bom, o diabo não presta e tem uns crentes que são mais ou menos. Chegamos à conclusão do seguinte: que a Bíblia nos aconselha a se afastar. E se a Bíblia nos aconselha a se afastar, é porque não é Bíblia, irmãos. A Bíblia nos aconselha a se afastar. Então, se a Bíblia nos aconselha a se afastar, é porque não é bom. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo: olha, o beberrão e o comilão, eles vão cair em pobreza. Amém? A tendência dele é ir de mal a pior. Então, por isso ele está dizendo: se afaste de tal. Nós já lemos aqui que, até se não me falha a memória, foi o capítulo 20. Isso, foi o capítulo 20. Que o vinho e a sabedoria não se dão bem juntas. Temos que se afastar. E se você quer ter sabedoria, se afasta do vinho, se afasta do álcool. Então é isso que a palavra de Deus ela vai nos aconselhando. É isso que a palavra de Deus ela vai nos ensinando. E até a respeito da glutonaria.
respeito do comilão, que está ligado também ao começo do capítulo, quando ele vai falar assim, ó, se afasta também do comilão. Ou seja, o comilão é aquele que só se pensa em se satisfazer, só pensa em dar prazer a si mesmo, é o egoísta. Também isto está relacionado a esse tipo de pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, analisar quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são aquelas pessoas que estão conosco, perto de nós. E vamos lá, verso de número 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém, meus irmãos? Alguém pode ler aí Mateus 11, 28? Mateus 11, 28. Observe que ele vai falando a respeito de se afastar do vinho, se afastar do comilão, se afastar dessas pessoas. Como, pastor? Como eu vou conseguir vencer? Como eu vou conseguir vencer? A dica está aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração. Vamos lá? Mateus 11, 28, Josicá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Como nós vamos vencer? Como nós conseguiremos a andar em sabedoria, a estar seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Dá-me, filho meu, o teu coração. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que de tudo o que se deve guardar, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Como? Com ele. Dá-me, filho meu, o teu coração. Se o teu coração, e coração, ele é considerado pelos estudiosos como o centro das emoções, não é? Nós já ouvimos e vemos aquela expressão, olha, se o teu coração está alegre, o teu semblante será alegre. Nós já vemos também as falas, a boca fala do que? O coração está cheio, não é isso? Ou seja, o coração, ele é o centro das emoções. Então, quando você entrega ao Senhor, você começa a ver as coisas diferente, porque é isso que ele finaliza o verso dizendo assim, ó, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando você entrega o teu coração ao Senhor, você começa a agir diferente, você começa a ver diferente, você começa a falar diferente, o seu comportamento é diferente. Quando você vai ver na palavra de Deus, eu sei e conheço as tuas obras. Sabe o que Deus está dizendo? Entre linhas, eu conheço o teu coração. Tem pessoas que fazem as coisas na igreja e Deus conhece o coração dela. Tem pessoas que fazem as coisas na igreja para se mostrar. Mas tem pessoas que fazem coisas na igreja porque o coração dele é voltado para ajudar as coisas de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Você lembra de Samuel? Quando ele está na casa de Jessé, que ele vai consagrar e ungir um rei para Israel. E o primeiro filho de Jessé vem, bonito, belo, formoso, grande. E pelo raciocínio que ele tem de um rei ser como Saul, ele olha assim, ó, Saul também era grande, formoso, do ombro para cima, ninguém era mais bonito que Saul. Então, quando ele olha o primeiro filho de Jessé, alto, belo, bonito, ele diz assim, ó, com certeza esse aí é o rei.
Ele tem postura de rei, tem altura de rei, tem jeito de rei, a beleza de um rei, esse camarada é ele. Aí Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, não se engane não. Não é esse não, Samuel. Como assim, Senhor? Samuel, você consegue ver apenas a aparência. Mas eu, Samuel, conheço o homem vendo o seu coração. É por isso então que, se nós queremos viver, e eu vejo esse texto, eu vejo esse versículo de número 26 como um dos versículos chaves do livro de Provérbios. Por quê, pastor? Porque se você quer viver tudo isso que ele está ensinando, se você quer viver tudo isso que ele está aconselhando, aqui está a chave. Filho meu, dá-me o teu coração. Ou seja, você não vai mais fazer o que você quer, você não vai mais falar o que você quer, você não vai mais agir como você quer. O teu coração está nas minhas mãos. Vamos lá. Ele continua falando. No verso de número 29 ao 35, ele vai finalizar, complementando os versos 20 e 21. Olha o que diz aqui. Vamos ler. Verso de número 29. Todos juntos até o 35? Até o 35, 29 a 35. Vamos juntos, todos. 1, 2, 3 e... Para quem são os ais? Para quem pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Eita, ressaca. Vamos lá, mais um. 20, 30, perdão. 30. Olha aí. Não olhes para o vinho. Eita. Agora olha aí, ó. No seu vai, continua. Olha só, vai. Eita, olha aí. E dirás: e não me doeu. E eu nem sei. Amém. Pastor, de quem é essas falas que o proverbista está falando? Está falando de uma pessoa alcoólatra, bêbada. Por quê? Ele vê coisas, olha só, ele vê e começa a falar besteira. E quando a pessoa está bêbada, ela sai de si, fala o que não deve, age como não deve. E você percebeu, irmão, que como a Bíblia é maravilhosa, bateram e eu não senti. Fizeram isso e eu não senti. Perdeu a sensibilidade. Então, irmãos, a Bíblia responde à Bíblia. Tem coisas que nos faz perder a sensibilidade com Deus. Você está entendendo que a questão não é que é pecado, não é isso ou aquilo. Você tem que entender, parar de ser religioso e entender que tem coisas que Deus fala assim, ó, eu não quero que você faça isso, porque você acaba sendo uma pessoa insensível, perdeu a sensibilidade comigo. Apanha, não sabe o que apanhou. Faz, não sabe o que faz. Nem lembra o que aconteceu, não é assim? Eu nunca fiquei bêbado, mas pelo que eu já acompanhei, tem gente que bebe tanto,
Que assim, ei, você lembra o que você fez? Rapaz, não lembro de nada. Eu só lembro que eu estava lá já no meu 25º e botei para dentro. E quando fui ver, à noite foi uma criança. Tem até um filme, que é até de comédia, que o pessoal bebe a noite toda, mistura com droga, e eles acordam no outro dia. Eu até esqueci o nome do filme. Acho que é Se Beber Não Case, né? Isso, Se Beber Não Case. Que eles passam a noite na farra, né? Mistura com droga, isso e aquilo. Eles acordam no outro lugar, no outro dia. E sabendo de nada. Aí eles passam o filme todo tentando descobrir o que aconteceu. E quantas coisas eles perderam. E é isso que dá legalidade para o diabo, irmãos. Trabalhar na vida das pessoas. E pode ver que ele está falando de uma pessoa aqui que é viciada. Porque ele diz assim, ó: quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Ou seja, passou o efeito, ele vai querer de novo. Exatamente. Quantas pessoas perdem o salário, irmão? Não sabe voltar para casa, perdido. Por quê? Por causa desse vício dos infernos. Pastor, mas como vencer isso? O verso 23 está ensinando. Dá-me, filho meu, o teu coração. Se o teu coração estiver nas mãos de Deus, você vai conseguir vencer todas as dificuldades que a vida nos mostra. Todas as dificuldades, vícios, todas as dificuldades que a vida nos mostra. Tem uma pessoa que é quase parente, né? Quase parente. E ela tem um vício com cigarro tremendo. Só que ela diz que não tem. E a gente, às vezes eu falo para ela: não, mas se você fala que não tem, então vamos fazer um teste. Não, pode falar. Então fica aí 1 mês sem fumar. Se eu quiser eu fico, então fique. Mas quem disse que consegue ficar? Não consegue. Ah, não, mas eu consigo ficar 6 meses. Não, fique então. E quando você vê que não consegue, é porque você precisa entender que você está dependente daquilo. É igual aquela pessoa que é viciada em pornografia. Não, hoje eu não vou ver não. Mas amanhã. Não, hoje eu vou ficar aqui 2 dias sem assistir. 2 dias sem ver. E fica coçando a mão, coçando. O que isso é? Dependência. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que pode dar legalidade a Satanás atuar na tua vida e na minha vida. O proverbista, ele está falando a respeito do álcool. Mas hoje para nós, como não é costume nosso isto, da igreja, do povo de Deus, pode haver muitas coisas que você se prende e que atrapalha a tua vida com Deus. E o segredo para nós, ele está dando aqui: dá-me, filho meu, o teu coração. Então, seja qual for esse empecilho, seja qual for o vício, seja qual for que a situação que possa impedir da tua vida plena com Deus, a sua vida melhorar cada dia mais com Deus, e você luta e não consegue, hoje nós vamos orar, como toda sexta-feira nós oramos, só que você vai orar frisado apenas nesse verso: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. E é isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor mandou eu pregar nessa noite, nesse capítulo, em nome do Senhor.